Continuando a aula de doenças transmissíveis, hoje a gente vai falar sobre cadeia epidemiológica, que ela está dividida em 4 períodos. O período de latência, quando o micro-organismo fica presente no hospedeiro. O período de infecção patente, possível identificar o micro-organismo. O período de transmissibilidade, que o micro-organismo é eliminado, permitindo a infecção. E o período de incubação, que é o início da infecção e dura até imediatamente ocorrer as primeiras manifestações, ou seja, os primeiros sinais e sintomas. Quais são as medidas de controle para que a gente consiga evitar esses tipos de problema? Nós temos a busca ativa, que é a busca dos casos. É quando o paciente procura o serviço de atendimento de saúde. E aí a gente busca fazer um diagnóstico precoce. A cobertura do foco, que é bloquear a proliferação da doença, ir até onde existe o foco da transmissão. E o período e a medida de controle também, que seria a investigação epidemiológica do caso. Serve para obter mais informações, que é visitando os locais, o local de trabalho, a casa, a escola, a igreja. E claro, faz parte disso também a própria anamnese. Conversar com o paciente, saber sua história, saber o que está acontecendo. Quando existe um fechamento do caso, são tomadas algumas medidas. Que seriam essas medidas? O isolamento, que é a separação do indivíduo devido à transmissão, e para evitar e controlar a transmissão e também controlar que existam novos casos. Qual que é o tratamento profilático? É o tratamento para reduzir a transmissibilidade. Então, o paciente é feito com o paciente um acompanhamento para que evita maiores números de transmissão possível. Qual a fonte? Se no caso for um animal, a fonte primária, o que causou a doença. Então, afasta o animal e coloca para observação. Verifica as eliminações e exatamente faz o tratamento do animal doente. Quais são as vias de transmissão? Nós temos 2 vias de transmissão. A direta, que é aquela que você adquire a doença diretamente com a pessoa contaminada. Beijo, relação sexual, gotículas como tosse, espirro. E temos a forma indireta, que é por meio de um outro substância, um outro material que a gente acaba sendo contaminado. Por exemplo, o ar, a água, a poeira, o solo, os fomites, ou seja, que seriam materiais de utensílios. Quando existe um novo hospedeiro, o que a gente, para que isso não aconteça, o que nós fazemos? A imunoprofilaxia, que são os meios para que evite a pessoa se tornar um novo hospedeiro. O que nós fazemos para evitar isso? A vacina é um dos principais meios que nós temos hoje, os soros e, claro, uma boa alimentação. Quando o paciente já está contaminado, o que é feito? A quimioprofilaxia, que é a administração de medicamentos na pessoa doente, para que ela não piore e também ela não venha transmitir. Lembrando disso, uma medicação que a gente usa muito para isso é exatamente para tuberculoso. É para ele não ficar mais doente e também para evitar que ele transmita para outras pessoas. E aí, nesse caso também, nós podemos ter a situação de quarentena, que seria o isolamento para não haver contaminação ou disseminação. Quais são os tipos de isolamento? Eu acho isso extremamente importante vocês frisarem nessa parte, porque enquanto profissionais da área da saúde e trabalhando dentro da área hospitalar, nós vamos ver bastante esses tipos de isolamento. Nós temos o rigoroso, total ou rigoroso, que a doença está altamente contagiosa, o contato é direto ou indireto. E aí, o que acontece? Nós fazemos aquele isolamento, colocamos o paciente em isolamento e observação constante. E tomamos nós, como profissionais da enfermagem, medidas como o uso correto das EPIs, conforme o protocolo da instituição. Nós temos o isolamento respiratório, que é evitar que a doença se espalhe pelo ar.
é um contato direto. Nós temos o isolamento reverso ou protetor. Nesse caso, a gente vai fazer com que o paciente ou a pessoa não se contamine. Aí já é a pessoa doente para ela não se contaminar. Quais serão essas pessoas? As pessoas que estão fazendo quimioterapia, os doentes renais crônicos, os imunodeprimidos. Então, aí é para que eles não adquiram as doenças. E o isolamento de contato, que é evitar a transmissão por contato direto ou indireto. E aí, no caso, é também se lembrando das EPIs e seguindo os protocolos das instituições, ok? Aguardo vocês na próxima aula. Até mais!